dia, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos corrigir a atividade que foi proposta na última aula, na nossa aula de geometria, tá? E aí, pessoal, nós temos o seguinte, né? Nós temos aí questões envolvendo volume, né, de figuras. E aí, o que nós temos? A pergunta da 8 é se é possível descobrir o número de bolinhas da figura a seguir. Nós temos um cubo aí, formado apenas por bolinhas. E aí, será que tem como a gente calcular o volume, né, achar aí o total de bolinhas desse cubo aí? A resposta é sim, né? A gente sabe aí, ó, que na base, né, desse cubo nós temos 10 bolinhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 no comprimento, temos 10 na largura e temos 10 na altura, né, pessoal? Calculando aí o volume, nós vamos ter o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então 10 vezes 10 vezes 10 dá igual a 1000. Então nós temos aí 1000 bolinhas nesse cubo aí, né, formado aí apenas por bolinhas. Ok, pessoal? Simples assim. Nessa 9, ordene os sólidos abaixo do menor para o maior, de acordo com seu volume. Então, pessoal, vamos calcular o volume de cada um desses aqui, ó. A primeira figura, o volume é 6. Nós temos 6 blocos desses aqui, ó. Ok? Pode contar aí direitinho que você vai achar aí 6 blocos. Então, significa, né, que o volume é igual a 6. Nesse aqui, no 2, nós temos 5. 1, 2, 3, 4, 5 é o volume. No 3 também 5. 1, 2, 3, 4 na base e 1 aqui em cima, 5. E no 4 nós temos 7. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ordenando aí agora do menor para o maior, nós temos aí o 2 e o 3, né? Ficam em primeiro com volume 5, né? Eles têm volumes iguais. Depois vem o 1, a figura 1 com 6. E por último vem a figura 4 com 7. Questão 10. Calcule o volume do cubo colorido cujas arestas medem meio metro. Aí a dica: quantos cubos com aresta de 0,5 metros cabem em um cubo com aresta de 1 metro? Pessoal, ele só quer que você calcule aqui, ó, a área desse cubo colorido aqui. E aqui ele já informou, né, que ele tem meio metro de aresta. Então, nós vamos ter aqui, ó, meio metro nós vamos ter aqui, ó, meio metro aqui, 0,5, ó, nós vamos ter 0,5 aqui também e vamos ter 0,5 aqui também, ou seja, o comprimento, a largura e a altura é 0,5 metros. Então, olha aí, eu sei que na aresta desse cubo maior, né, cabem 2 cubinhos desse. No comprimento cabe 2, na largura cabe 2 e na altura também cabe 2, tá? Mas o objetivo da questão não é ele querer saber quantos cubinhos desse aqui cabe nessa figura, né? Ele ofereceu uma dica: quantos cubos com aresta de 0,5, né, ou seja, 0,5 metros, cabe em um cubo com aresta de 1 metro. Foi só uma dica, não foi uma pergunta. Mas aí nós vamos responder as duas coisas. Nós vamos calcular o volume desse cubo colorido e vamos descobrir quantos cubos coloridos desses cabe dentro desse cubo maior de aresta 1 metro. Então olha aí o volume, ó. O volume vai ser o quê? Comprimento 0,5 do cubo colorido, né? Ele tem aresta 0,5
Então 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5. Multiplicamos isso aí e nós encontramos 0,125 centímetros cúbicos, é a resposta que ele quer. Aí nós vamos também além, né? Nós vamos calcular quantos cubinhos desse aí cabem nesse cubo maior. Então olha aí, cabem 8 cubos de arestas de aresta, né, 0,5 em um cubo maior com 1 metro de aresta. Que a gente viu aqui que cabe 2, né, no comprimento, 2 aqui na largura também e 2 na altura. Multiplicando isso aqui dá um total de 8 cubos de aresta 0,5, né, dentro desse de aresta 1 metro, certinho? Questão 11, pessoal, efetue as seguintes transformações de unidades de volume. Pessoal, nós vamos agora converter algumas unidades de volume e aí para isso a gente utiliza aquela tabelinha como auxílio, né? É importante você memorizar aí, fazer um esquema para que vocês possam estar memorizando aí essa tabela, certinho? Mas eu trouxe ela aqui para a gente poder efetuar isso aqui de forma, né, mental, fazer de cabeça, né, as multiplicações, deslocando vírgula tal. E aí como é que fica? Vamos ver. Temos aqui 58,62 metros cúbicos que nós vamos transformar para decímetro cúbico. Então olha só, estou indo de metro cúbico para decímetro cúbico. E aí, pessoal, o que acontece, né? Eu sei que cada unidade de medida relacionada aí, né, com as medidas de volume é 1000 vezes maior do que a outra. Então, se eu desloco uma casa aqui da direita para a esquerda, da esquerda, né, para a direita, eu vou ter vezes 1000. Cada vez que eu desloco uma casa, eu vou ter vezes 1000. Nesse caso aqui, eu estou deslocando aqui apenas uma casa no sentido, né, da esquerda para a direita. Então, vou multiplicar por 1000. Então, 58,62 multiplicado por 1000, minha vírgula desloca 3 vezes para a direita. Então, vai uma, duas, com dois deslocamentos, o número já fica 5.862. Como ela tem que deslocar mais uma, essa última vírgula aqui é um excesso. Então, eu vou acrescentar aqui um zero no final. Na letra B, eu tenho isso aqui em quilômetro cúbico e eu quero ir para metro cúbico. Então, eu vou deslocar uma, duas, três. Paro aqui, ó. Pessoal, se cada unidade é 1000 vezes maior, né, no caso do sentido, né, da esquerda para a direita, então de quilômetro cúbico para metro cúbico eu faço uma multiplicação por 1 bilhão, ok? E aí 1 bilhão eu sei que tem 9 zeros. Então vamos lá, vamos deslocar essa vírgula aqui 9 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com 6 deslocamentos, o número, né, se torna 72, pessoal. Ó, como eu tenho que deslocar ela mais 3 vezes, né, que eu fui aqui, eu apenas desloquei 6, 7, 8, 9. Eu vou ter aqui, ó, 3 vírgulas de excesso. Então, são 3 zeros que eu acrescento depois do 72. Aqui eu tenho 0,35 metro cúbico para ir para milímetro cúbico. Eu estou em metro cúbico e eu vou para milímetro cúbico. Então, uma, duas, três também, pessoal. 3 do sentido multiplicativo, né, que é da esquerda para a direita, também multiplico por 1 bilhão. Então, vou deslocar essa vírgula aqui de 0,35 9 vezes. Uma, duas. Olha só, pessoal, na segunda vez, no segundo deslocamento, o número se torna 35. Está aqui o 35. Como eu tenho que deslocar ainda mais 7 vezes, eu coloco aqui 7 zeros como
vírgulas de excesso, né? Então 7 zeros na frente. Simples, né? Eu tenho aqui em metros cúbicos que eu quero ir para quilômetro cúbico. Olha só, eu estou em metro cúbico e quero ir para quilômetro cúbico. É uma divisão agora por 1 bilhão. Minha vírgula está aqui, ó, depois desse zero, está escondidinha aqui, e ela vai ter que deslocar aí 9 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha só, no sétimo deslocamento, o número ficou 0,7432. Ok, pessoal? Como eu tenho que deslocar mais duas casas, 1, 2, aí a primeira vírgula aqui da ponta, você vai colocar um zero e ela. Olha, essa vírgula que eu estou pintando aqui é essa primeira vírgula aqui. Aí eu tenho dois excessos, aí vem dois zeros, e aí você finaliza com 7432. Certinho? Cálculo mental. Agora, pessoal, eu estou aqui em decâmetro cúbico, 893 decâmetros cúbicos para decímetro cúbico. Então eu vou 1, 2. Então eu vou multiplicar por 1 milhão. E aí 1 milhão tem 6 zeros, né? Então já é um número inteiro, vezes 1 milhão é só acrescentar 6 zeros na frente dele. Então deu 893 milhões. Tranquilo aí. Na letra F eu estou, pessoal, aqui agora em hectômetro cúbico, que eu vou passar para metro cúbico. Então eu vou 2 deslocamentos no sentido multiplicativo, né? Da esquerda para a direita. Então vezes também 1 milhão. Então 1 milhão tem 6 zeros, desloca uma casa, vira 67.862. Como eu tenho que deslocar mais 5 vírgulas para frente, eu só acrescentar 5 zeros na frente. Prontinho. Na 14, pessoal, observe o bloco a seguir, né? E ele tem apenas uma camada. Essa primeira camada aqui tem 4 aqui na base, no comprimento tem 4 centímetros, na largura tem 5 centímetros, na altura tem 1 centímetro. A pergunta da A: qual é o seu volume? Para calcular o volume, a gente vai fazer, né? O comprimento 4 vezes a largura 5 vezes a altura 1. Aí comprimento, largura e aqui altura 1. Certo? Então 4 vezes 5, 20. 20 vezes 1 dá 20. Então no caso 20 centímetros cúbicos, eu não posso esquecer de colocar a unidade de medida que aparecer. Certo? Letra B: qual seria o volume de um bloco formado por 3 camadas dessas? Simples. Se uma camada deu 20 centímetros cúbicos, 3 camadas eu faço 3 vezes 20 centímetros cúbicos, que é igual a 60 centímetros cúbicos. Tranquilo aí. 16, pessoal, novamente aí, para a gente converter essas unidades de medida com base, né, no que a gente já aprendeu aí. E eu trouxe a tabela novamente. Eu vou querer aqui 12 decímetro cúbico para centímetro cúbico. Olha só, decímetro cúbico para centímetro cúbico. Eu fiz um deslocamento da esquerda para a direita, então eu vou multiplicar por 1000. Então aí, ó, 12 decímetro cúbico vezes 1000, tranquilo aí, 12.000. Agora eu vou de decímetro cúbico novamente para centímetro cúbico. Eu já memorizei que eu devo fazer uma multiplicação por 1000. Então, pessoal, ó, 28 vezes 1000, 28.000. Agora eu quero o contrário, eu quero ir de centímetro cúbico para decímetro cúbico. Então eu vou fazer o processo inverso agora, né? Eu vou fazer uma divisão por 1000. E aí, pessoal, o que acontece? Ó, 10,3 dividido para 1000, minha vírgula desloca 3 casas, ó, para a esquerda. 1, 2,
e 3. A primeira vírgula, que é essa daqui, ó, eu coloco 0 e ela. Ó, ela aqui, ó. Aí eu tenho uma vírgula de excesso, aí vem mais um 0. Aí vem o 1, o 0 e o 3. Tranquilo. De novo, de metro cúbico agora eu vou para decímetro cúbico. E aí se eu olhar na tabela eu vou estar deslocando aí, ó, apenas uma casa. Olha só, metro cúbico para decímetro cúbico, uma casa. Então, vezes 1000. 19 vezes 1000, 19.000. Tranquilo. De novo, pessoal, de metro cúbico para decímetro cúbico, também vou multiplicar novamente por 1000. Minha vírgula sai daqui, desloca 3 casas, desloca uma, desloca 2. Quando deslocou 2, virou 317. Como tem que deslocar mais uma, então uma vírgula de excesso. Então mais um zero, ficou 3.170 decímetro cúbico. Agora é o contrário, né? Eu quero 1,07 decímetro cúbico para metro cúbico. Então, se eu estou deslocando uma casa no sentido da divisão, né, que é da direita para a esquerda, eu vou dividir por 1000. Dividindo por 1000, minha vírgula desloca 1, 2, 3. A primeira vírgula aqui da frente, eu coloco 0 e ela. Olha ela aqui, ó, de vermelho. Duas vírgulas de excesso, 2 zeros. Tá aqui os 2 zeros. O 1, o 0 e o 7 acrescenta-se depois. Pronto. Está encontrado aí o valor convertido aí. Questão 17 aí, pessoal. Para nivelar um terreno, calculou-se que serão necessários 2 metros cúbicos de terra. Para nivelar um terreno, nós vamos usar 2 metros cúbicos de terra. O carrinho de mão utilizado no transporte do material comporta um volume de 25 litros. Olha aí, pessoal. Estamos tendo aqui, ó, que no problema ele faz uma relação aí, né, com metro cúbico e litros, certo? Então, olha só. Quantos carrinhos desse, né, que comporta 25 litros, devem ser colocados no terreno, né? Ou seja, quantos carrinhos de areia eu devo colocar no terreno para que atinja o nível ideal. Pessoal, a primeira coisa que você tem que olhar é que toda a terra, para se aterrar, para se nivelar esse terreno, é 2 metros cúbicos. Aí, pessoal, o que eu sei, né? A gente sabe que 1 decímetro cúbico, isso a gente viu na aula passada, né? 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Tem que memorizar isso aí. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Vamos então transformar 2 metros cúbicos, que é o total de areia que eu preciso para nivelar o terreno, 2 metros cúbicos de terra, vamos transformar para decímetro cúbico e aí fica tudo mais fácil. Então o que eu vou fazer primeiro? Eu vou transformar 2 metros cúbicos para decímetro cúbico. Aí eu sei que cada decímetro cúbico tem 1 litro de areia, ok? Então o que nós vamos fazer? Pegar o 2, que é 2 metros cúbicos, e vezes 1000, pessoal. Porque eu sei que de metro cúbico para decímetro cúbico, né, eu faço uma multiplicação por 1000. Então, 2 vezes 1000 dá 2000 decímetro cúbico. Certo, pessoal? Logo, 2 metros cúbicos de terra são 2000 litros de terra. Então, se deu 2000 decímetros cúbicos e cada decímetro cúbico é 1 litro, então 2000, né, decímetros cúbicos são 2000 litros de terra. Se um carrinho, pessoal, é de 25 litros, como que eu vou descobrir o total de carrinhos? Eu pego aqui os 2000 litros de terra, né, e faço uma divisão por 25 litros que cabe em um carrinho. E aí 2000 dividido por 25 vai dar o quê? 80 carrinhos de terra,
Simples assim, pessoal, mas requer atenção. Nessa 18 aí, né? Faça o que se pede e responda à pergunta: encontre uma função que transforme metro cúbico em litros. Então, simples, ó. Você vai colocar aqui o valor, né, em metro cúbico, né? Aqui. E aí, pessoal, para você transformar metro cúbico em litro, é simples, você vai pegar a medida em metro cúbico e multiplicar por 1000. E aí você encontra aqui, ó, em litros, já que 1 metro cúbico, né, vale 1000 litros. Não posso esquecer disso também, certo, pessoal? Então essa é a função aí que transforma, né, metro cúbico em litros. Na letra B, ó, sabe que 1 litro corresponde a 1000 ml. A gente sabe que 1 litro é 1000 ml, tranquilo. A quantos ml corresponde 1 centímetro cúbico? Pessoal, a primeira coisa, vamos lá. Eu sei que 1 decímetro cúbico é 1 litro. Então, 1 decímetro cúbico é 1000 ml. Tranquilo, né? Se 1 decímetro cúbico é 1 litro, 1 decímetro cúbico é 1000 ml. Certo? Aí o que eu fiz, pessoal? Eu transformei aqui, ó, essa medida aqui, ó, dele, 1 centímetro cúbico para decímetro cúbico. Igual lá a do carrinho, né, que a gente fez lá. 1 centímetro cúbico é igual a 0,001 decímetro cúbico. Porque quando eu vou de centímetro cúbico, né, para decímetro cúbico, eu faço uma divisão por 1000. 1 dividido para 1000, 0,01 decímetro cúbico. Certo, pessoal? Então, pessoal, se 1 centímetro cúbico tem 0,001 decímetro cúbico, e aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a medida de 1 decímetro cúbico, que é 1000 ml, e multiplicar por 0,001. Então fazemos 1000 ml, pegamos 1000 ml, né? E multiplicamos aí por 0,01 e eu acho 1 ml, ok? Então 1000 vezes 0,01, né? 0,001 dá o que? 1 ml, a resposta aí, certinho? Então, pessoal, ó, bons estudos para vocês aí. Qualquer dúvida, manda no privado.